Casa é sua. E aí, pessoal, vamos testar? Antes de você entrar lá na minha lá pra ver se tá funcionando. Vamos ver como é que tá o som. Vamos testar como é que tá o som. Se eu falar assim, as pessoas vão entender. Eu posso falar mais alto se precisar. Bom som? Bom som, né? Que isso, Jota? Vamos aí. Show de bola. Então, pessoal, mais um Bíblia Live. Se é que é alguma coisa, né? Espero que chegue ao coração de alguém e que tô amarrando o tênis aqui mesmo. Eu não caí, vai que, né? Aquele que tá de pé... Ah, não, tô sentado, né? Cuide pra que não caia. Bom, é isso aí. Então, compartilhem essa live para que possa chegar a alguém. Nós estamos testando aí um novo... Minha gatinha tá violenta ali. Nós estamos testando um novo aparelho aí para poder transmitir a live. Espero que vocês possam acompanhar. Venha cá. Você tá nervosa? Enquanto isso, nós vamos esperando o pessoal chegar, o pessoal entrar. Hoje vai ser uma Bíblia Live também um pouco diferente. Sempre é, né? E é isso aí. Não ficar muito alto. Só teste de novo o som para ver se como é que tá. Então, pessoal, subiu. É isso aí. Bom, né? Vamos lá então. Então, quem puder, compartilha essa live, compartilha essa mensagem para que possa chegar a alguma pessoa. O que nós vamos fazer hoje? Bom, de certeza nós vamos poder refletir sobre as nossas vidas, refletir sobre a história bíblica, refletir sobre como que a gente tem levado a nossa vida. E nesses últimos dias eu tenho pensado bastante nisso. Tenho pensado como que eu tenho levado a minha vida com Deus, se é que eu posso usar essas palavras. E talvez a gente tenha que refletir um pouquinho mais sobre isso. O que eu ando fazendo, o que eu tenho ouvido por aí. E para isso, eu vou usar mais um daqueles vídeos das introduções acadêmicas para nós podermos falar um pouquinho sobre espiritualidade cristã. Então, nesses 3 minutinhos de introdução aí, nós vamos poder dar uma conversadinha sobre o que é essa espiritualidade cristã. Essa palavra ela não é só usada no cristianismo ou por pessoa X, pessoa Y e tal. Ela é uma palavra com um fundo muito mais profundo, vamos dizer assim, amor. Aí, o que nós vamos fazer? A Faculdade de Teologia, ela propôs uma atividade onde nós lêssemos um texto, falássemos, vamos dizer assim, resumidamente, e cada um geralmente interpreta da sua forma, da melhor forma que pode, e ainda faz um tipo do que a gente chama de hoje em dia de devocional. O que seria um devocional? Para a comunidade geralmente evangélica mais comum, apesar de, lógico, a comunidade católica, as pessoas de outras religiões também fazerem isso, você dedicar um tempo ao estudo da Bíblia, onde você pode orar, onde você pode fazer, a liberdade que você achar que você tem em secreto ou não, e refletir sobre aquilo, refletir se aquilo tem sido verdade na tua vida. E assim que você lê um texto, vê um vídeo, faz alguma coisa, geralmente o que eu tenho mais escutado nos últimos dias é que as pessoas tentam ser igual aos bereanos, né? Aqueles que analisavam as escrituras. Eu espero que sejam, né? Porque a regra de fé que tem que andar com você não sou eu, né? Não são as minhas palavras, mas é justamente a própria Bíblia, se é que você acredita assim. Então vamos lá. Aqui eles propuseram que a gente fizesse isso por 5 dias. E pegaram um livro de um tal de Thomas de Kempis. Esse cara, ele fez um livreto, né? Ele tem alguns outros livros por aí, mas ele tem um livreto que o nome é Imitação de Cristo. A Imitação de Cristo,
de Thomas de Kempis. E o que foi proposto para nós? Ali ele separa por livro primeiro, livro segundo, livro terceiro. No livro terceiro, você lê o que se falava naquilo e você falar, né? Escrever sobre o que estava sendo falado. Só que o pepino, para complicar um pouquinho, né, para não ficar tão fácil, era relacionar isso com o que estava sendo abordado ou com alguns trechos bíblicos. Então, por exemplo, lá no livro terceiro, na primeira parte, ele fala da comunicação íntima de Cristo com a alma fiel. Esse é o título que ele coloca. E ele pede para a gente fazer uma relação com o Salmo 84, 9, no caso, né? O pepino, o pepino maior ainda, que confundiu muitos meus colegas, foi que na época de Thomas de Kempis ele usou a Bíblia Católica, então ela tem um pouquinho de diferenciação entre a Bíblia que hoje a gente usa, ou lógico, necessariamente a gente tem uma divisão um pouquinho diferente, e talvez um dia eu vou comentar porque que talvez nós não consideremos alguns livros canônicos, né? Mas enfim, até chegar lá, vamos caminhando. Bom, então, nós vamos ler um pouquinho sobre isso e conversar. Se você quiser comentar, pode comentar. Se você quiser falar, pode falar. Porque o teu comentário vai chegar a outra pessoa vai ver que você está comentando, não por ver que você está comentando, mas para alguma coisa que possa edificar outra pessoa, né? Até no teu próprio Facebook, aí, nos outros aplicativos, nas tuas outras redes sociais, você pode fazer um tipo de trabalho assim para poder... Eu uso trabalho porque é o que a gurizada está mais acostumada a ouvir. Mas, sinceramente, você pode fazer alguma coisa para chegar no coração de alguém. Porque não é necessariamente as minhas palavras, né? A gente sempre fala isso. São as palavras de Deus. Aqui, no caso, eu vou dar a minha interpretação e fazer uma reflexão. Vou ajudar vocês, então, para ficar um pouquinho mais fácil. Vamos lá? Começamos? O texto de Thomas de Kempis, no primeiro capítulo do terceiro livro, ele estende uma reflexão sobre alguém que se diz fiel a Deus e o escuta, né? Escrevendo assim: ouvirei o que em mim disser o Senhor meu Deus, onde a gente encontra isso em algumas passagens, né? Refletindo uma situação de proximidade com quem assim declara a fidelidade a Deus. E já vou abrir uns parênteses aqui na minha própria fala, e você pode notar... Coloca de novo, né? Fechou. E você pode notar que nós fazemos isso, né? Nós nos autoproclamamos, assim, vamos dizer assim, eu sou cristão, necessariamente. E não é para você fugir disso ou para achar um outro caminho ou alguma outra fala. É você assumir isso, mas assumir de uma forma verdadeira. O que é difícil. E isso não vai te deixar, vamos dizer assim, uma pessoa perfeita que nunca mais cometa um erro. Às vezes esse erro, por hoje, teoricamente, se você acreditar assim e tiver o Espírito Santo habitando em você, você vai receber uma correção. E essa correção talvez machuque um pouquinho, incomode um pouquinho, mas vai ser para a tua melhora, né? As tribulações que você passa hoje é para desenvolver perseverança. Mas, vamos continuando. O texto bíblico destaca a preocupação que Deus tem com as almas das pessoas, levando nas suas palavras a consolação para todo aquele que as escuta. Atualmente damos ênfase a todo barulho que chega aos nossos ouvidos e esquecemos de ouvir as palavras do Criador. Deixa eu abrir outro parênteses aqui. E não é isso que a gente faz? Escuta muita gente falar disso, falar daquilo, falar disso, falar daquilo, e isso é bom. Por quê? Porque você vai poder ouvir, vai filtrar, vai pesquisar na palavra se realmente é verdade. Mas, e aí? Você vai ser igual aquela pessoa que vai ser levada por um vento de doutrina para cá, para lá. E eis o problema, né? Então os nossos olhos, eles contemplam coisas inclusive supérfluas. Não tem valor. Quer dizer, tem um certo valor, né? Mas não o valor necessário, o valor realmente importante. O que é valor, né? E o que é preço, a gente já conversou sobre isso. Isso está, vamos dizer assim, sendo repleto de vaidade. Mas quando olhamos e tomamos a decisão de realizar e tomar, vamos dizer assim, uma visão mais piedosa das coisas, a gente acaba se tornando, vamos dizer assim,
um pouquinho mais divino, um pouquinho mais parecido com o Criador. Eu lembro daquele texto de Filipenses, se eu não me engano, capítulo 2, a partir do versículo 5. Se você puder, acompanhe lá. Fecha a live e vai ler lá. Fecha a live e leia. Não precisa mais assistir. Leia aquilo e reflita sobre a tua vida, sobre como tem sido a tua vida com o Senhor. Continuando. As preocupações podem causar problemas em nossas vidas. Deixando isso de lado e concentrando-se na voz de Deus, podemos ouvir o que Ele diz. Suas palavras são no mínimo positivas em relação à nossa humanidade caída, pois Ele se declara Salvador, provedor da paz e da verdadeira vida. Kempis, nesse livro, ele destaca no primeiro capítulo que Deus nos convida a largar as coisas que são transitórias e sedutoras aos nossos olhos. E a renúncia a tudo isso nos leva a alcançar a verdadeira felicidade. Se atentarmos para o primeiro verso, espero sinceramente que possamos ouvir e não somente isso, mas colocar em prática as palavras do Senhor. Atualmente nós temos também participado de um grupo agora, de uma das instituições aí de curitibanos, e essas pessoas têm falado muito disso. Na verdade, até me surpreendeu, porque geralmente as pessoas não abordam esses temas. Não abordam porque nós temos o costume também de ser como os escribas e fariseus da época de Jesus, que jogavam peso sobre os ombros das pessoas, enquanto ele dizia: o meu jugo é suave, né? Até outra hora a gente vai poder falar uma das obras do Ed René, um pastor batista, onde ele descreve os talmidins, ou talmid, né? Onde os meninos que eram dedicados ao templo, vamos dizer assim, na cultura judaica, eles viravam discípulos. Então também era uma palavra ao qual seria, vamos dizer assim, um sinônimo de discípulo. E essas pessoas acabavam, no caso dos mestres em si, eles acabavam ensinando esses meninos a colocar mais peso. Por quê? Porque falavam e não cumpriam, não eram verdadeiros, né? Jesus, a gente comenta muito isso aqui, Jesus falou que aquele pessoal, eles eram como sepulcros caiados, que por fora era branquinho, né? Pintado de cal, no caso, né? E era pintadinho, era bonitinho, mas por dentro estava cheio de toda a podridão. Então, o que nos leva a refletir, né? Então, o texto bíblico, né? Voltando lá para os Salmos, ele apresenta justamente esse contexto. Escutar o que o Senhor diz, porque as suas palavras trazem paz ao seu povo. E aqueles que são fiéis dão ouvidos e os seus corações se voltam para Ele. Não vou ter tempo hoje de falar um pouquinho sobre o homem que saiu para semear, mas que as sementes que foram plantadas no seu coração, elas brotem para que dê glorificação ao Senhor. Não é para que você apareça no vídeo de repente, não é para que a gente fique famoso, não é para isso, não é para aquilo, não é para colocar uma postura na sociedade, porque eu estou ferrado. Eu estou ferrado se eu disser que eu sou cristão na sociedade. Ser cristão não é mais ser bonitinho. Por quê? Por causa de escândalos, por causa de coisas que aconteceram já no meio, seja evangélico, seja católico, seja, enfim. Eu vou estar lascado, porque eu só vou ter benefício com quem pensar igual eu. Mas à medida que eu te der um passo, encontrar uma pessoa que pensa diferente de mim, como é que eu vou agir? Eu vou agir conforme a palavra diz? Espero que, se fazemos parte de algum grupo ou alguma coisa assim, que esse grupo reflita sobre o que Jesus pediu para que fizéssemos. Pediu para a gente fazer assim, não assado? Então é mais um conjunto de regras. Não. Porque quando eu invento uma regra do meu coração, do meu coração é enganoso, vamos dizer assim, usando até a palavra, e coloco uma regra para a gente de fé, por exemplo, dizendo: é aqui, ó. Se ela não estiver embasada na escritura, ela só me traz sofrimento. E para quem eu ensinar ela? E é por isso que é o seu dever ouvir e ir lá na escritura lá. Realmente, isso é verdade.
Entender talvez no fundo quando uma pessoa dizer, você nasceu para brilhar. Né? Igual estávamos escutando uma pregação hoje, relativamente. Você nasceu para brilhar, calma aí. Porque os caras dizem que tem que fazer tudo para a glória de Deus. Calma aí. Vamos aprender a separar as coisas. Porque a teologia é ruim nesse sentido. Calma aí. Existem várias linhas de pensamento. O que a gente não pode fazer assim vai descer. Não ser igual os caras realmente que dizem assim, Deus, eu não posso realmente. E Deus precisa pegar pela mão e levar lá não sei aonde. E dizer, eu sou contigo, rapaz, vai lá. Então tem pontos diferentes da escritura que a gente tem que analisar. Então não é qualquer voz que grita no meu ouvido, por mais que seja com sotaque ruim, pacas, que me desagrade, que vai me influenciar a fazer alguma coisa. Não é o Dudu que está ligando a câmera aí que vai me influenciar alguma coisa. É Jesus que vai te influenciar. Vai te dizer o que vai ser melhor para a sua vida. Show? Vamos continuar então? Qual que é a reflexão que eu tenho de tudo isso? É curtinha, é moleza. Aqui ó, rapidinho. Quando nos dedicamos a Deus e ao que Ele diz, e principalmente colocamos em prática essas palavras, lembra do homem que construiu a casa? Manifestamos a realidade do Senhor, que nos escuta, porém que nos instrui. Apesar do contexto, conhecemos a natureza de Deus através da revelação a nós, né? As Escrituras. Orando e desejando conhecê-lo cada dia mais. Vi que Ele é e sempre foi fiel àqueles que o buscam de coração. Mas apesar disso, não apenas em coisas materiais, né? Porque às vezes nosso interesse ainda é nenenzinho lá que está engatinhando e que é chupeta. Pois elas são passageiras. Mas, aonde é que tem que estar o teu interesse? Em servi-lo, apesar das coisas que se passam conosco. Me levando para um dos livros mais conhecidos da cristandade, o livro de Jó. Ou também o ministério do apóstolo Paulo, que sempre apontou para Jesus e declarou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O livro de Jó é em resumo total, né? Que apesar das dificuldades que ele enfrentou na vida, isso, aquilo, gente apontando o dedo, gente dizendo não, gente, amigos, né? Vamos dizer assim, a palavra coloca essa palavra como amigos. E talvez até na visão deles, do jeito que eles estavam, eles só enxergaram a superficialidade. Falo palavras difíceis que nem eu sei falar. Então, e você olha para esses amigos e eles estavam fazendo o quê? Até estavam tentando ajudar o cara. Estavam dizendo assim, cara, pode fazer isso que você só tá indo pro brejo, ó. Pô, cara, você perdeu teu emprego. Pô, cara, você perdeu tua mulher. Não vamos mais andar com esse cara aí. Parou. E é isso que, infelizmente, nós temos ouvido e aprendido de pessoas que se dizem cristãs. E eu sei que eu já sou meio revoltado, mas é com essas coisas que eu me revolto. Porque quando eu escuto a palavra no contexto certinho, igual eu escutei ontem, em uma das instituições que a gente visitou, na questão da roda dos escarnecedores, aí tudo certo. Mas o pepino é que a gente não pode mais encostar nisso, encostar naquilo, comer com alguém, comer com aquilo lá. Por quê? Porque nós não é desse mundo. Porque, tá vendo minhas asinhas aqui, ó? As minhas asinhas é um pouco maior que a tua, mas logo você chega aqui. Parou. Não precisa usar um texto isolado, dizendo assim, não toca no ungido do Senhor. Parece menininho. Tá de brincadeira. O problema é assim, você não tá de brincadeira comigo, necessariamente. Tá de brincadeira com Deus. E aí? Quando você lê um livreto, ouvir uma palavra, fazer isso, a quem você vai dar ouvidos e tal? Ao Dudu? Você é louco, rapaz. Pode ser, alguma coisa que o Dudu fala lá pode fazer sentido, mas, rapaz, tem Bíblia em casa, tem no aplicativo do celular.
Tem vários vídeos de internet, eu vou ensinar pra vocês qualquer dia. Ó, você entra no YouTube lá, coloca assunto, que a gurizada gosta de dinheiro, né? Então você coloca lá, quero saber sobre o dízimo, então coloca lá, pesquisa. Tem livros, sabe o que é livro? Hoje em dia a gurizada não sabe mais o que é livro. Pega e pesquisa lá no livro lá e tal, o que está escrito aqui, como que é a cultura judaica, o que está acontecendo hoje. Rapaz, a gente tem mais poder que os imperadores lá das antigas. A gente abre a internet e pesquisa. Apesar de que muitos lugares não têm acesso, né? Igual a gente conversou da última vez, a Bíblia. Rapaz do céu, já estamos há 20 minutos aqui. Só foi um dos textos. Será que eu divido isso aqui em 5? Eu só vou ler mais um. E eu vou deixar o restante para outros dias que nós vamos fazer live. Vamos até aproveitar para fazer domingos seguidos agora. Porque tem bastante material para ser passado. Eu só não passei antes esse material, essas reflexões sobre esses textos. Por quê? Porque eu espero a faculdade me avaliar para depois eu poder passar esse texto adiante, porque, sei lá, né? Alguém pode usar esse texto para usar no trabalho dele, no trabalho daquele. E é isso que eu tenho tentado fazer. O que eu aprendo eu tenho transbordado para outras pessoas. Se as pessoas acharem que o líquido não está bom, o que eu vou fazer? Não posso fazer nada. Então, continuando. Então nós vimos uma relação então com esse primeiro, né? Com esse primeiro capítulo do terceiro livro de Thomas Kempis. E agora vamos olhar um pouquinho para o segundo. O título é o seguinte, por isso que eu vou falar ele hoje, porque eu acho que é muito importante. Que a verdade fala dentro de nós, sem estrépito de palavras. Meu Deus, o que é isso aí? Vamos conversar então. Ele faz uma relação com o Salmo 118, 6, da Bíblia Católica, né? Então ele começa assim, no caso, a minha reflexão já, o meu resumo e a minha reflexão. O texto bíblico ele é claro em destacar e realizar um pedido a Deus. Inclinai-me o coração às vossas ordens, e não para a avareza. Tá vendo que já tem tudo a ver com o que a gente já estava conversando, né? Tal pedido deve ser realizado por nós diariamente. Eu até brinco mentalmente. Às vezes eu escuto uma mensagem em alguém, principalmente falar de Jesus. Eu digo, meu Deus, se existe aceitar Jesus, eu quero aceitar de novo. Eu escuto a mensagem do cara, eu digo, pô, os caras falam em reconciliar, pô, vou lá de novo, cara. Foi isso que eu pensei ontem. Porque à medida que dá, eu dou um passo para longe de Deus. Tenho tentado não fazer isso, claro, né? Mas, quando eu vejo, é mais ou menos igual o Paulo. Que fala que o bem que ele quer fazer, ele não faz. E o mal que ele não quer fazer, esse ele faz. Mas enfim. Porém, Kempis, ele dá uma atenção especial a outras passagens bíblicas, onde vemos inclusive os filhos de Israel a Moisés declarando que ouviram Moisés e não a Deus, por medo da morte. Lembra da passagem? Vou continuar aqui. Triste povo que tem medo do Senhor, mas não o teme. Ouviram isso? Vou falar de novo. Triste povo que tem medo do Senhor, mas não o teme. Entenderam? Amém? Kempis detalha um desejo. Lembra da nossa primeira participação lá naquele grupo lá? O que eu estava falando? Sobre temer e ter medo. Sim. Kempis detalha um desejo de que o próprio Senhor fale com ele, assim como falou ao profeta Samuel. Que Moisés não fale, ou qualquer outro profeta, mas Deus que ilumina e inspira aqueles que o buscam verdadeiramente. Só para explicar, então, nesse capítulo ele enfatiza que ele quer ouvir de Deus. Ele não quer que Moisés fale. Não quer que Abraão apareça aqui na frente dele e fale com ele.
e diga: você é do meu povo, você será isso, você será aquilo. Igual nós esperamos muito, e não quer dizer que eu estou distorcendo ou desmerecendo dons proféticos ou alguma coisa assim. Que aí a gente tem conversado bastante sobre isso. Vamos continuar? Palavras bonitas ou sagradas podem ser ditas. Porém, quem inflama o coração e dá o espírito é Deus. Essa aqui é para pentecostal falar assim, né? Vamos ler de novo? Vamos ler de novo que eu sou meio bobo. Palavras bonitas ou sagradas podem ser ditas. Porém, quem inflama o coração e dá o espírito é Deus. As revelações estão entranhadas em sua verdade, em sua vontade. Porque os profetas podem inclusive declarar os mandamentos, mas o Criador ajuda você a cumpri-lo. Podem também plantar a semente, mas aquele que dá o crescimento é quem? É Deus, o verdadeiro. E desculpe os meus colegas, o único. Quem declara a sua vontade de ouvir, mas praticar a palavra. Que ela se interiorize e não fique somente na superficialidade. No texto bíblico, vemos o pedido sincero de que Deus nos capacite para boas obras e que verdadeiramente façamos a sua vontade. Essa era a análise sobre o texto dele, né? E relacionando então com o Salmo, ele escreveu o seguinte: quando passamos mais tempos orando e clamando a Deus, percebemos o quão necessitados somos, pois Ele é quem nos capacita, não exteriorizando necessariamente dons e talentos, mas nos acolhendo em seu abraço, nos seus mais divinos cuidados, onde talvez alguém não possa chegar, mas Ele chega. Sempre nos achamos capazes de realizar grandes coisas. E provavelmente levamos isso para as demais pessoas que precisam de cuidado e são alvo do amor de Deus. São alvos, né? Infelizmente, não pedimos a Deus para nos ajudar a cumprir a vontade dele, mas a nossa. Infelizmente. Lembro-me de uma passagem que aconteceu na região de Corinto. Quem é, portanto, Apolo? E quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais viestes a crer. Isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Né? Está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 5 ao 6, apóstolo Paulo falando. E ele fala umas coisas mais pesadas nesse capítulo ainda. Por quê? Porque eles queriam seguir Apolo. Uns estavam pro lado de Paulo. E os que diziam que eram de Jesus ainda estavam falando só para ficar no bolinho da briga ainda. Mas no capítulo 4 ele acaba falando que todos nós somos de Jesus. Todos nós somos de Deus. Não, estou falando em todas as nossas atitudes, nisso, naquilo e tal. Mas se é que é para dizer que a gente é de alguém, é que seja igual o Paulo falou. Escravo de quem? Ou, aliás, a vida que ele vive... O que acontece com a vida que ele vive? Ele não vive mais ele. Quem vive é Cristo. Cristo que vive nele. As pessoas tendem a seguir pessoas, mas é necessário que, fora os discursos, encorajemos todos a pedir essa transformação ao próprio Deus, que em amor a nós enviou o seu Filho para nos salvar. E essa é a reflexão que eu também fiz desse texto. Então, se eu, bobão, aqui, levo 20, 30 minutos fazendo isso aqui, já é uma coisa muito legal. É uma coisa que você pode fazer. Talvez você acredite que esse não é o teu dom, você não tem o dom de pregar. Sinceramente, eu não uso esses textos nesse sentido para pregar quando eu pregava nas igrejas, né? Que eu antigamente era um pouquinho mais convidado, agora ultimamente, né? Não querem nem ver minha cara, mas tudo bem. Talvez sim, né? Mais porque eu não ando com eles, né? Não fico um tempo em determinado grupo, determinado isso, porque eu fico com pessoas, né? Não fico com grupos. Mas enfim, continuando.
quando nós olhamos para o que realmente o Senhor, ou aliás, ouvimos e olhamos eu digo porque pode ser que a gente precise muito mais abrir a palavra de Deus do que ouvir o que alguém tem a dizer. Por quê? É legal ouvir as pessoas, é legal ver o que elas têm para falar, é importante ter esse relacionamento com as pessoas, até porque o mandamento semelhante ao amar a Deus é amar ao próximo. Mandamento semelhante. Não colocou nada daquilo lá, tipo, não matar, não roubar, não isso, não aquilo. O mandamento que era mais semelhante a amar a Deus era amar ao próximo, que é o que a gente tem falado bastante nas Bíblias, nos vídeos que nós temos feito. E se Deus quiser, espero que nós continuemos fazendo, e se Ele não quiser, a gente não faz mais. Então, será? E eu tenho falado isso, acho que, sei lá, uns 3 Bíblias passadas eu tenho falado isso. Será que a gente tem ouvido realmente o que o Senhor quer dizer? Não precisa ser, né, aquele episódio lá. Seja um trovão que a gente escute, ou seja uma voz que venha no nosso ouvido, né? Igual Thomas Kempis queria. Ele queria que Deus falasse com ele. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Sabe? Até eu tenho participado de algumas reuniões que tem me falado bastante, tem me dito bastante coisas que fazia tempo que eu queria escutar. Eu disse, não pode ser. Não pode ser que eu não estou ouvindo isso, ou não pode ser que só eu escuto isso. E não é para dizer assim, nossa, então você é o cara das revelações, você é o cara que desvenda tudo isso. Não, mas é porque a gente está atrás de fama, a gente está atrás disso, a gente está atrás daquilo. Prosperidade, né? Você nasceu para brilhar, no contexto errado às vezes. Né? Pode ser que no contexto certo, se bem entendido a mensagem. Mas cuidar nossas palavras, cuidar no seu trato com o próximo. Assim como talvez ele tenha que tomar cuidado com a gente. Por quê? Porque nós não somos perfeitos, nós somos falhos. Então, que nós sejamos as pessoas que falarão então. Se Deus quiser, a gente vai fazer isso. Igual eu falei ontem brincando, né, numa das redes sociais. E aí? Você tá pronto? Não? Não se preocupe. Tem pessoas provavelmente à tua volta, e mesmo se não tiver, quem vai te capacitar é Deus. Para fazer isso, para fazer aquilo. Mas cuidado, humildade. Para que você não vire alvo de represálias sobre o que não é o Evangelho. Porque quando nós estamos sendo perseguidos por Cristo, amém, aleluia, glória a Deus, mas quando a gente está sendo perseguido pelo que não é o Evangelho, é maldade, é compartilhamento maldoso, é isso, é aquilo, aí tudo certo, aí você mesmo tem que estar cavando teu caixão aí, rapaz. Que um dia, se tiver alguma algeminha aqui, ó, nesse sentido, quando a galera tá falando, olha, você não pode mais expressar a tua fé. Eu digo isso porque pode ser que as pessoas proíbam as religiões, entende? E nós vamos até conversar sobre esse assunto no futuro, mas eu sempre digo, Jesus não é uma religião. Ele não é uma caixinha que você colocou aqui. Ele não está aqui dentro. O reino de Deus é muito maior do que isso. Não é aquilo lá que a gente diga, tá aqui, tá lá. Eu sei que eu já falei isso, mas a palavra que a gente tem no grego, se não me engano, é entos. Pode deixar, mano. A palavra entos, ela significa entre, e ela também significa dentro. Ela traduz a frase aonde nós vemos os escritos bíblicos dizerem: o reino de Deus está entos vocês. Seja entre ou seja dentro, que nós possamos então fazer o que a palavra diz.
Que se você chegou num nível onde você diz, não consigo mais. E eu nem gosto desse tipo de pregação no sentido de tipo, você pode, você faz, você não sei o que e tal. Mas se trata de comprometimento. Esses dias eu sonhei com uma música, uma frase de uma música de um cantor famoso aí cantando, onde ela falava que nós pedimos liberdade, mas nós não queremos compromisso. Eu fiquei refletindo sobre isso e ela fica meio contraditória, porque se você tem liberdade, você não precisa ter compromisso com nada. Porque o compromisso ele te prende a alguma coisa, mas a liberdade ela te libera de tudo quanto é que for amarra. Teoricamente, essa é a nossa ideia. Mas quem nos ofereceu liberdade? Ofereceu uma liberdade tão grande e um pagamento de dívidas que nós não poderíamos pagar, tão forte, não tem nem como descrever isso, tão intenso, que eu, a princípio, não posso fazer nada senão seguir esse Cristo de volta, seguir Ele, né? Se eu não me engano, na primeira carta de João está falando, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E talvez seja isso que nós devemos fazer. Amá-lo. Num amor que seja parecido com o amor que Ele oferece. Não um amor por isso, amor por aquilo. Apesar de que muitas vezes a gente coloca esses amores na frente do nosso relacionamento com Deus. Eu não lembro se eu li, se eu vi, se eu ouvi, mas onde Deus preza por relacionamentos e não por... não lembra, né? Ou que a religião já era... não lembra, né? Vou ficar devendo para vocês. Mas é isso que Thomas Kempis queria, por exemplo. Ele queria um relacionamento com Deus. E quem sabe ao abrir o ouvido dele, abrir o coração dele para acolher pessoas, para falar com essas pessoas, para que essas pessoas não sigam um grupo necessariamente, mas sigam a Cristo, pode fazer muito mais sentido em relacionamento. Porque quando elas forem um grupo, quando tiver um monte de pessoas seguindo isso, seguindo aquilo, aliás, principalmente a Cristo, né, a Jesus, vai fazer mais sentido. Não para os homens. As outras pessoas vão dizer, esse cara tá louco, não faz parte do nosso clubinho, não faz parte disso, não faz parte daquilo, tá fora. Mas e o que Deus pensa de você? Obviamente, tem pessoas que estão tentando ajudar. Então, assim como os amigos de Jó, falando isso, falando aquilo, a mulher dele, falando isso, falando aquilo, tem gente que consegue enxergar somente da sua ótica, da sua óptica. Mas e como Deus tem te enxergado? Talvez você não seja aquela pessoa que encosta nos outros e a pessoa sai andando, sai curado. Ou a pessoa encosta na tua sombra, igual encostava na sombra de Pedro lá e tal, e ficava curado. Mas quantas pessoas você tem curado emocionalmente? No coração, que estão tristes, que você deixa com a mensagem do Senhor, não a tua, feliz. E aí? Viu como 2 simples textos já levam a gente para outro lugar? E por quê? Porque não está embasado nas reflexões do filósofo. Sendo que não sou, né?
mas está nas nossas vidas, na minha, na tua, porque eu me importo com você. Não é porque eu quero isso, eu quero aquilo. E se for, se você achar que for, mesmo assim, a minha recompensa já ganhei, né? Vou ter o quê? Uma curtidinha ou outra, né? O cara vai me ver na rua, ah, você faz aquele esquema lá, né? Aí, toca aí. Ah, que legal, é o cristãozão. Alguma coisa assim. Mas você não precisa se explicar, me elogiar, fazer isso pra mim. Eu vou, quem sabe, dizer o obrigado, igual disse a moça hoje de manhã. Dizer obrigado, mas toda a glória é pro Senhor. Eu vou ser educado, responder, eu vou. Eu lembro que na minha primeira pregação dentro de instituição religiosa, que não fosse a minha, que me acolhia, que era mais fácil pra gente pregar, eu falei no final, antes de terminar a mensagem, eu disse, olha, se vocês querem me elogiar, não façam isso. Dizer, ah, que pregação boa, que isso, que aquilo, porque eu me conheço. Se for para dar glória, se for para dizer obrigado, se for para dizer alguma coisa assim, Deus está aí. Não lá, né? Não lá no quadradinho, na construção humana. Mas está aqui. Talvez esteja aí. Então fecha o olho, olha para dentro e diz obrigado, Senhor. Por mais uma vez está me corrigindo. Por mais uma vez está falando comigo. E aí, se ele não tivesse morrido, eu ia dar essa dica para ele. É isso que você tem que olhar então, Thomas Kempis. Olhar e buscar aonde Deus está. Aonde o reino de Deus está. Talvez não seja aqui nem ali. Mas o procure, né? Não é isso que quando a gente distorce ou não, né? A passagem da Bíblia dizendo, quando o meu povo buscar por mim, né? Buscar verdadeiramente e se arrepender dos seus pecados. E eu não estou dizendo que é uma palavra errada, né? Mas a gente tem empregado ela empregado em pregações é boa, né? Colocado ela em lugares diferentes aos quais distorce um pouquinho qual era o sentido daquela mensagem. Mas hoje nós entendemos o sentido daquela mensagem, né? Não é mulher samaritana, não é nem em Jerusalém, nem nesse monte. Na verdade, Deus está procurando alguém que adore em espírito e em verdade. Deus está procurando transformar você. Porque eu sei, porque eu me conheço, que eu estava esperando que Deus viesse aqui, morresse por mim agora e dissesse pronto, ressuscitasse na mesma hora aqui, 3 dias, né, para tentar cumprir alguma profecia, alguma coisa assim, dissesse assim, pronto, Dudu, agora vai. O que eu acho importante e ao mesmo tempo interessante é que em um momento da nossa vida que a gente acha que vai morrer, a gente vai lá e escreve um testamento. Então, por exemplo, eu tô com... Agora, né, tô novinho, mas vamos dizer daqui 30 anos, eu vou dizer... Eu adquiri muitos bens. Eu tenho isso, tenho aquilo, então o que eu vou fazer? Vou escrever um testamento. Pode ser que eu tenha filho, pode ser que não. Pode ser que eu tenha um amigo. Pode ser que dê uma reviravolta na minha vida, eu esteja morando em algum lugar sozinho. Mas eu disse, pra quem eu vou deixar tudo isso? E por que eu estou dizendo isso? Porque o testemunho de Jesus, o testemunho, o evangelho, como é que eu vou dizer, acabei de falar agora. O que eu deixo? O testamento, desculpa. O testamento de Jesus, ele estava sendo escrito a cada passo dele. Antes de vir, já estava dizendo, aquele que não era chamado meu povo, que foi chamado não povo, agora vai ser chamado de povo. Não é somente os judeus, vai ser também os gentios. Eu não quero de vocês exterioridade. Eu quero que a palavra se interiorize entre vocês.
Eu não quero que vocês façam uma coisa por um ato religioso somente, mas em verdadeira adoração. Parece-me que a adoração é só lá nas quatro paredes. Então que seja no teu quarto, então que seja na tua casa. Então que seja no universo, vamos imaginar as paredes aí. É só 1 hora, é só 1 hora e meia por semana. E não é questão de falar assim, você tem que devolver tantas horas para Deus, não. Mas o quão verdadeiramente, por mais que seja 1 minutinho, o quão você tem dedicado a Deus. E voltamos então ao início da pregação. O que a gente tem dedicado a Deus? Como a gente tem feito isso? Eu espero que a gente volte e assista essa mensagem uma outra hora. E para quem prega, para quem escuta pregações, é uma dica que eu dou também. Eu vou usar um exemplo mais fácil de vocês entenderem. Vocês já assistiram algum filme uma vez? Sim, né? Algum filme, provavelmente. Já assistiram ele pela segunda vez? Provavelmente sim. Alguns pela terceira vez? O mesmo filme? Sim. Teve detalhes que você pegou e que você entendeu na segunda vez que você assistiu ou na terceira vez que você assistiu que você não tinha prestado atenção na primeira vez que você assistiu? Sim, esse é o meu exemplo para ficar um pouquinho mais fácil. Então que você possa acompanhar a escrita do jugo, que você possa aprender mais sobre isso, que você possa aprender mais sobre Jesus, e que você faça realmente a oração que Thomas Kempis fez. Eu não quero que Abraão apareça na minha frente, Moisés, alguém. Eu quero que Deus se revele a mim. Eu quero que Deus fale comigo. E hoje, na revelação que Ele tem, Ele quer falar com você. É grande, é complicado, você vai precisar estudar, você vai precisar ouvir, mas não confie em mim, confie em Deus. É Ele quem vai te guiar. Mas Dudu, eu acreditava assim, há 30 anos da minha vida, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e agora simplesmente, eu fiz coisas horríveis, Dudu, Ele tem perdão pra mim, será? Querido, vamos pensar? Vamos refletir? Então que esses dois textos possam ser verdade na nossa vida. Quando a gente lê o salmista falando, eu espero, então, que eu estou escutando a voz do Senhor, mas quero que essa voz fique dentro de mim, então que seja assim. O salmista ou qualquer pessoa que diga isso. Quando é verdade na boca de qualquer um. Quando sai da palavra, vamos dizer assim, uma historização da palavra, por mais que seja numa língua que não seja culta ou alguma coisa assim, tá ok. A gente pegando a essência dessa mensagem tá ótimo. Mas quando a gente não pega a essência dessa mensagem, que é o problema. Talvez faça sentido o nome daquele grupo lá, né, das pessoas. Talvez a gente tenha que mergulhar. Talvez a gente tenha que ser imergido. Mas que seja em busca da verdade, da palavra, que em muitos lugares, em muitas teologias, vamos dizer assim, é tido como a palavra de Deus, a água, né? E também tem alguns outros simbolismos também que não é isso, mas tudo bem. De profecias, talvez seja povo, escolhido, enfim. Mas outra hora a gente conversa sobre isso. Tá ok? Isso aqui é 2019. Pessoal, então vamos se comprometer com Deus. Não comigo. Comigo, não. Eu vou errar, eu vou te decepcionar, eu vou falar alguma coisa que você não gosta. Aliás, provavelmente se eu citar a palavra verdadeiramente, eu vou falar muita coisa que você não gosta. Não vai gostar, não vai curtir. Porque quando eu falo que o evangelho e as boas notícias, pronto, a dívida que vocês tinham foi paga. Galera, tá. Que Deus veio ao mundo, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele nele crer não pereça, mas tenha vida eterna.
o 17, então, versículo 17, né? Não só o 16. Ele não veio para julgar o mundo. Nossa, a galera fica feliz e tal. Mas quando Jesus diz, quer seguir a mim? Quer? Quer seguir a mim? Pega a sua cruz. A palavra que é horrível, que a gente tem que fazer isso diariamente. Negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. Certo? Errado? Não sei. Como eu disse no começo para vocês, peguem a Bíblia de vocês, achem um apoio espiritual ou não espiritual que vocês acham que vocês têm e pesquisem na palavra do Senhor. Pesquisem na revelação de Deus pra gente. Sejam fiéis a Deus e não a mim. Eu sou apenas um homem. Escute realmente o que Deus quer falar para você. Escute realmente o que... Meu Deus. Escute-o. Escute. Essa é a mensagem. Ah, Senhor, eu quero, eu faço isso, eu aquilo. Escute-o realmente. Seja no cair da chuva, seja no amanhecer o dia. Seja verdadeiro, um verdadeiro discípulo, um verdadeiro cristão. Siga Ele, não a homens. Siga o Criador. Pode crer? Eu até ia entrar em outros temas, mas nós não temos tempo. Nós, na verdade, passamos do tempo. Eu extrapolei o tempo. Eu deveria ter lido só uma carta, mas as duas estavam muito ligadas. Eu tinha preparado 5, né? Então 2 tá bom já. Escute o Criador. Achegue-se perto do Criador. Caminhe. Aliás, você sabe qual é o caminho? Procure na palavra. Quem é o caminho? Diante de tantas verdades que a gente escuta, quem é a verdade? Diante de tanta vida que a gente almeja viver, quem é a vida? É isso aí, meu abraço. Compartilhe essa mensagem para que possa chegar ao coração de alguém. Valeu!